Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Então, pediram para, nessa manhã, falar sobre o seguinte tema: a santidade dos filhos depende da santidade dos pais. Para o filho ser cristão, ele depende que os pais também sejam cristãos. Então eu queria que vocês, quem trouxe a Bíblia, né? O bom evangelizador tem que andar sempre com a Bíblia na mão. No livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E Deus, Ele vai narrando, vai falando tudo aquilo que o povo de Israel precisa fazer. Então Ele começa dizendo: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor que é um. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu ser, com todas as tuas forças. As palavras dos mandamentos que hoje te dou estarão presentes no teu coração. Então aqui é o mais importante de tudo que, para o momento, esse versículo 7 é o mais importante. Vou voltar ao 6 para nós entendermos. As palavras dos mandamentos que hoje te dou estarão presentes no teu coração. Tu os repetirás a teus filhos. Tu lhes falarás deles quando estiveres em casa e quando andares pela estrada, quando estiveres deitado e quando estiveres de pé. Tu farás deles um sinal amarrado à tua mão, uma faixa entre teus olhos. Tu os inscreverás sobre as ombreiras da porta de tua casa e na entrada de tua cidade. Vamos parar por aqui. Estão vendo que é uma grande recomendação que Deus está dando para os pais. Olha, pais, vocês precisam repetir as palavras do mandamento, dos meus mandamentos, aos teus filhos. Olha só, repetirás. Não significa que é falar uma vez só, é para repetir. Não sei se vocês já observaram, criança, para aprender, é preciso que repita, até que ela aprenda. Eu me lembro que quando eu era criança, a minha mãe, ela me colocava na cama, antes de dormir, chamava o meu irmão também, a minha irmã, e ali ela mandava nós, pedia que nós ficássemos de joelhos, nós ficávamos, mandava nós colocar a mão assim, e dizia: repita comigo, Pai Nosso. Aí nós repetíamos: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado, santificado. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça. Aí nós repetíamos: cheia de graça. E assim era todos os dias, aquela paciência de mãe, de nos colocar ali, para nós aprendermos os primeiros princípios da nossa fé cristã. Por isso que Jesus está dizendo, por isso que Deus Pai aqui fala: tu repetirás a teus filhos, tu lhes falarás deles quando estiverem em casa e quando andares pela estrada. Quer dizer, em todos os momentos.
Por que a santidade dos filhos depende da santidade dos pais? Porque se o pai ou a mãe não levam uma vida de santidade, o filho também não vai levar. Os evangelizadores, os educadores precisam saber disso. Vamos supor, um catequista que chega no final de semana, ele ensina todos os princípios da fé cristã. Chega em casa, o pai e a mãe travam o que eles aprenderam, está perdendo tempo. Isso significa o quê? O pai e a mãe, eles precisam também saber das coisas que são ensinadas lá, para eles próprios não quebrarem o que está sendo ensinado. Porque se não se ensina uma coisa, o pai e a mãe ensinam outra. A pessoa, quem está aprendendo, vai ficar numa confusão muito grande. Quem é que está certo? É o meu educador? Ou são os meus pais? Claro que a tendência dos filhos é sempre copiar o pai e a mãe, é sempre ensinar. Por exemplo, se o catequista lá, o educador, diz: olha, é preciso que todo domingo você vá à missa. O pai e a mãe chegam e dizem: não, meu filho, não precisa todo domingo, porque ele não vai, eles já não vão. É preciso que eles façam também, porque se eles não fizerem, é uma destruição. Porque, me desculpe, tem muito pai e mãe por aí que acha que a evangelização consiste apenas naquilo que eu falei ontem. Manda o filho para a catequese ou para outras coisas. Para quê? Alguns, né? Não vou dizer que são todos. Alguns é para ficar livre do filho. E outros porque querem ver o filho no final do ano entrar com a roupinha branca, com o tecinho na mão, para receber Jesus, tirar um monte de fotos e a partir dali não voltam mais, acabou. Uma das coisas que a igreja sempre fala é isso. Mas por que os meninos não perseveram? Eles não perseveram muitas vezes por causa dos pais. Porque os pais não ensinam, eles não querem ensinar. A primeira comunhão, o grupo de perseverança e tudo mais, virou apenas um ato social. É algo social. O meu filho precisa tirar umas fotos com ele recebendo Jesus pela primeira vez. Aí tira. Vocês podem ver no dia da primeira comunhão como a igreja lota, né? Lota. Vem pai não sei de onde, parece um formigueiro assim, ó. E fazem questão de estar ali na frente. Ainda tem os engravatados que aparecem lá na frente assim, para mostrar que é o meu filho está fazendo a primeira comunhão, está fazendo agora a crisma, é meu filho. Na hora mesmo que o padre está dando a Eucaristia, os meninos acabam até se perdendo, porque não sabe se olha para Jesus ou se olha para a máquina fotográfica. E fica a mãe lá por trás, fazendo assim, ó. O menino acaba não recebendo, recebe, mas não sabe o que está recebendo. Primeiramente, os pais precisam ser extremamente religiosos. Eu volto a repetir o que eu falei ontem, gente. A evangelização não é um curso de matemática, de português, que muitas vezes o pai nem precisa, tá? E precisa, se há essa necessidade, se nas escolas já se fala sobre isso, que os pais precisam participar daquilo que os meninos estão aprendendo. Imagine na questão do evangelho, imagine na questão da palavra de Deus. Quando Deus diz assim: repetirás a teus filhos, Deus está vendo a grande importância, porque Ele sabe que se não repetir, se não ensinar, os filhos acabam parando. Olha bem, as crianças, quando elas são pequenas, elas têm uma facilidade de aprender as coisas de Deus incrível. Você ensina ali, os meninos aprendem,
e eles são devotos até mais do que os pais. Mas olha bem, na medida que eles vão crescendo, eles vão deixando, porque não houve uma continuidade. Os pais não ajudaram, infelizmente não ajudaram, deixaram de lado. E é preciso que os pais ajudem. Na comunidade tem um menino que se chama Mateus. O nome dos pais dele é Gleiciane e Pedro Roberto. O Mateus, eu acho que já deve estar com uns 2 anos já. Tem 2 anos? 3 anos, né? E eu me lembro que o Pedro, o Roberto, a Gleiciane, quando ele ainda estava no ventre, eles rezavam, colocavam a mão na barriga, iam consagrando o menino. O menino nasceu. E hoje, o garoto, pela vida dos pais, ele acaba se tornando um menino extremamente religioso, por causa dos pais serem religiosos. Porque ele vai crescendo e vai vendo o pai e a mãe rezando. Aí ele quer rezar também. Ele vê o pai e a mãe indo para a igreja. Aí eles querem ir para a igreja também. Ele quer ir também para a igreja. O pai e a mãe assiste a Canção Nova. O menino, quando muda-se de canal, ele diz: não é esse não, é o outro. É a Canção Nova. Porque ele foi crescendo assim. Porque ele foi vendo. Hoje ele brinca, as brincadeiras dele. Pega aquele negócio que coloca o pilão. Pila, né? Que parece até um cálice. Ele pega aquele negócio, parece um cálice, e fica levantando para dizer que é a missa que ele está celebrando. Ele pega aquele, né, suporte que pila e fica fazendo assim para dizer que está abençoando. Infelizmente tem pais que têm medo de ver os filhos brincando dessa forma, porque acha que o filho vai virar um louco, vai ficar doido. Porque os outros não brincam disso. Os outros brincam de carrinho, que é para brincar também, não estou dizendo que não é para brincar, mas brincam com revólver. Pega um revólver ali, ó, veja as brincadeiras das crianças. Eu já falei muitas vezes lá em casa, o meu pai, ele brigava com os filhos. Se ele visse um filho brincando com negócio de arma, nós apanhávamos. Porque arma não é para criança brincar. Deus não criou os filhos para ficarem brincando de violência. Pegar uma arma e... Porque ele viu no filme o herói. Porque o herói venceu com o quê? O herói venceu com a arma. Então, papai, eu quero uma arma, porque ele quer ser um herói. Agora imagine, tem outro menino que se chama Mateus, que é de um casal que sempre vem aqui, que a brincadeira dele é com cruz. Ele já gosta de uma cruz, não aguenta ver uma cruz. Ele brinca com cruz. Porque ele aprendeu o quê? Que a vitória está na cruz. Se ele aprendeu dos pais que a vitória está na cruz, ele vai brincar com cruz. Agora tem pais, e eu ainda digo assim, tem pais religiosos que vão na Santa Missa todo domingo, que rezam o texto, que leem a Bíblia, que não querem ver o filho brincando com a cruz. Eles querem ver o filho brincando com armas. Ele deixa, porque todo mundo brinca, todos os meninos brincam, por que eu não vou deixar o meu filho brincar também? Com cruz não, mas já compra a armazinha, coloca. Você está treinando o quê? O seu filho para ser assassino um dia? Ou você acha que eu estou exagerando? Então um dia a arma que você compra
e coloca dentro da sua gaveta para você brincar ou para você se defender, um dia o garoto vai pegar e poderá acontecer duas coisas. Ou ele vai pegar a arma e sem saber, brincando, poderá detonar nele mesmo, atirar nele mesmo, ou poderá brincar com o pai ou com a mãe e dizer: papai, mamãe, olha, olha, e pá, 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 e mata. Já aconteceu isso ou não? Porque ele brincou, a brincadeira dele foi essa. Deus não ensinou, eu volto a repetir, Deus não quer que os seus filhos brinquem com armas. Eu não sei quando é que os pais vão entender isso e quando é que os evangelizadores vão começar a falar dessas coisas. E precisa se falar, porque eu estou dizendo, as coisas elas vão entrando sutilmente, é aos poucos que as coisas vão entrando. Uma brincadeirinha hoje, você pode ver, criança, se não brincar de Kung Fu, ou desses heróis, eu sou ainda do tempo do Kung Fu, mas tem tantos novos aí, né? Só vê criança levantando o pé e tá, e pá, fazendo assim, e pá, a brincadeira deles é essa, tá. E tem uma coisa, vocês já observaram que quem vence é o mal? As crianças não querem ser boas, elas querem ser más, porque é o mal que vence. Quer dizer, Jesus é bom, Deus ensina a bondade, e o mundo ensina a maldade, e as crianças vão crescendo, aprendendo a maldade, aprendendo a xingar, porque muitas vezes o pai xinga e a mãe xinga. Os meninos vão aprendendo, até na questão do namoro, porque hoje as crianças aprendem isso, né? E os pais se alegram de ver os seus filhos namorando, novinho, brincando de namorar, né? Aí dá um beijinho, aí vai, que bonitinho, já sabe até beijar. Aí a criança vai aprendendo, né, a beijar, vai aprendendo a namorar, vai despertando uma sexualidade cedo nelas. Por que hoje meninas de 10, 12 anos já se encontram grávidas? É porque a sociedade desenvolveu? Não, é porque a sem-vergonhice aumentou. A sem-vergonhice aumentou em casa e tudo. Por exemplo, uma professora que vai dar aula de sexualidade e manda os meninos tirar roupa para mostrar, e que incentiva as crianças a namorar, fazer sexo, não tem problema, façam mesmo. Quer dizer, o 6º mandamento diz: não pecar contra a castidade, e os educadores estão ensinando hoje. Eu não estou dizendo que não é para ensinar a sexualidade, falar sobre a sexualidade humana, falar sobre relação sexual. As crianças precisam aprender, mas aprender na teoria de forma correta, como Deus ensina. Não é aprender na teoria e na prática de forma como o mundo ensina. Não é dessa forma que Deus quer. E às vezes até o pai e a mãe acabam deixando os livros que vão chegando, nem se preocupa perguntar: o que foi que você aprendeu lá? Não sabe. O professor que diz para o menino: olha, não tem problema se masturbar não, pode se masturbar, isso é bom. E diz para os pais: olha, pais, incentive os seus filhos, porque assim eles já vão aprendendo logo. Claro, aprende de forma errada, se faz de forma errada, e olha aí quantos filhos sem pais por aí. Por que será que se encontra tantos meninos dentro de lixos, jogados lá? Por causa de quê? De algo que foi ensinado de forma errada.
Porque Deus não foi colocado no coração das crianças. Deus precisa ser colocado, ensinado, porque senão, gente, que mundo nós teremos no futuro? Para dizer uma coisa que eu acho assim terrível, o pai e a mãe, eles fazem um revezamento. Aqueles que são bem religiosos, eles fazem um revezamento. De manhã o pai vai para a missa e a mãe fica em casa tomando conta do menino. De tarde a mãe vai e o menino fica em casa, porque o pai vai tomar conta agora. Bem, a palavra de Deus está dizendo que é para se ensinar desde pequeno. Se o pai e a mãe, eles revezam, eles estão ensinando o que para os meninos? Eles estão dizendo para o menino assim: olha, a missa não é boa para a criança, só vai para a missa quem é adulto. Você fica em casa porque o papai agora vai, depois, claro que não fala assim, né? Mas o menino vai captando e ele vai aprendendo o revezamento. E são homens e mulheres, ou melhor, são pais assim extremamente religiosos, que participam de encontro de casais e tudo, mas é aquela coisa, né? Aí diz: o meu filho me atrapalha, ele não vai deixar eu ouvir. Aí não leva. Olha, quem não casou fui eu, quem não tem filho sou eu não tenho, e não vou ter se Deus quiser, e Ele não quer, por isso eu não vou ter. Agora, você que é pai e mãe, você vai levar o seu filho e vai escutar o que puder escutar, mas você vai ensinar o seu filho a se comportar dentro da igreja, você vai levar o seu filho e mostrar a ele as coisas, os santos que tem lá, explicar para ele, porque se você não ensina na igreja as coisas de Deus, eles vão aprender as coisas do mundo em casa, diante da televisão. Me lembro quando eu era pequeno, minha mãe um dia me levou na igreja, aí tinha um crucifixo bem grande, assim do lado da igreja, da cidade onde eu nasci, lá na Bahia, em Maraú. Aí eu olhei, aí eu fiquei assim, e perguntei à mãe: mãe, quem é? Quem é? Aí mãe disse: é Jesus. Mas por que fizeram isso com ele? Aí minha mãe, né? Foram os judeus que mataram ele. Mas por que não tira ele daí? Aí mãe na hora não deu resposta, né? Ela não teve resposta. Mas isso me marcou no meu tempo de infância. Mas olha só, para eu saber disso, foi preciso que eu fosse com a minha mãe. Senão eu nunca iria saber, senão eu nunca iria saber que existe um tal de Jesus que morreu por mim numa cruz. Eu nunca iria saber se minha mãe não levasse. A criança, é na fase da criança que elas vão aprender as coisas com maiores facilidades e que vai marcar a vida delas. Se elas não vão na igreja, você acha que elas vão depois? Por que tem muita mãe e muito pai aí que são religiosos agora e vive sofrendo porque o filho é maconheiro, tudo, porque o filho não quer ir para a igreja, porque no tempo de criança eles não levaram? Agora vai ter que dobrar o joelho e dobrar, e a oração vai ser dobrada ainda, com muito sacrifício e muito jejum, para que ele vá para a igreja. Porque agora ele já é adolescente, é aquilo que eu disse, enquanto é criança, ele vai, porque o pai e a mãe levam. Quando ele se torna adolescente, ele entra na fase da rebeldia, aí eles não vão querer mais ir. Então, eles precisam chegar na adolescência acostumado a ir. Aí eles vão ter facilidade, mesmo que eles criem problema depois, mas eles vão porque eles já aprenderam. Existia uma mulher que ela estava um dia falando para nós assim, que ela sempre educou os filhos dela nas coisas da igreja. Baseado nesta frase: inculcarás
repetirás aos teus filhos, falarás com ele deitado, em pé ou de qualquer jeito lá. Então, como é que ela fazia? Ela lia a Bíblia constantemente para os filhos na hora de dormir. O menino ali não está entendendo nada, mas ela ia lendo. Claro, ele vai assimilando, né? Ela está lendo, ele vai crescendo e ouvindo. Quando eles iam para o colégio, a mãe ensinava eles a ler com a Bíblia. Então eles aprendiam a ler com a Bíblia. Os ditados, tudo com frases da Bíblia, e mandava eles lerem. Eles ficavam lendo ali. Liam. Muitas vezes ela dizia: você hoje não vai comer se não ler. Coisas desse tipo assim, né? Era a metodologia que ela usava. Aí quando o menino atingia a maioridade, ela dizia assim: agora eu já ensinei, já fiz tudo o que deveria fazer, agora meus filhos, vocês façam. Ela dizia que quando eles estavam na fase da adolescência, eles não queriam ler, né? Por causa dos amigos, dessas coisas. Você sabe como os amigos influenciam. Aí eles diziam assim para ela: ah, mãe, a senhora já ensinou tanto a gente as coisas de Deus, que nós nem conseguimos mais ser ruins. Nós somos bons mesmo por natureza. Não dá para ser ruim, porque a senhora já ensinou tanto para nós. Está vendo? Não dá para ser ruim, porque a senhora já ensinou. A santidade dos filhos depende da santidade dos pais. Por que na família de Santa Teresinha, até o Papa João Paulo II está querendo canonizar os pais dela? Porque na família de Santa Teresinha, todas as filhas entraram no convento. Eram quantas filhas? 5. As 5 filhas foram para o convento, porque os pais ensinaram tanto as coisas de Deus, que eles aprenderam. Vê uma Santa Teresinha com 14 anos, vai atrás do Papa para pedir para ele, para ela entrar no mosteiro. Parece 14 ou 15 anos. Tamanha era a necessidade que ela tinha. Eu não estou dizendo que você agora, ensinando as coisas de Deus para os seus filhos, todos os seus filhos vão ser padres, e todas as suas filhas vão ser madres, ou sabe lá o que. Não é isso. Foi graça de Deus aquela família toda ser. Mas tem pais que é assim. Ele se sacrifica tanto, acumula contas e mais contas, dívidas e mais dívidas, para colocar o filho no melhor colégio, para o menino aprender tudo que está relacionado com as coisas humanas, para se tornar um bom médico, um bom advogado, um bom digitador, faz de tudo, mas para as coisas de Deus, nem um centavo. Nem um centavo para as coisas de Deus. Pelo contrário, até desestimula. Não, meu filho, não precisa assim. Não reze tanto. Você está preparando Deus os seus filhos para quê? Vocês sabiam, os pais, pelo menos os que casaram na igreja, prometeram diante do altar de educar os seus filhos na lei, na fé e na igreja? Ou você ficou só preocupado com a máquina fotográfica? E o padre perguntou: você promete educar o seu filho na lei da igreja? Aí olhou para a foto lá, fez um sorriso e disse para o padre: o quê? Aí o padre disse: você promete? Aí olhou de novo. Aí, prometo. Quer dizer, uma promessa feita com Deus é uma promessa, gente. Quer dizer, você prometeu a Deus que iria educar os seus filhos na igreja. Não foi no espiritismo. Não foi nas outras religiões. Foi na igreja. Você prometeu para ele. E o que é que você tem dado para o seu filho? Das coisas de Deus, você tem dado moto, bicicleta, skate, você tem dado tudo menos Deus.
e mandou o seu filho para no final de semana, ele ir lá, ficar alguns momentos lá com uma catequista ou com alguém lá, aprendendo algumas coisas, para no final do ano tirar uma bela de uma foto, gravar no vídeo e colocar um pôster bem grande do seu filho recebendo Jesus, e acabou, está cumprido a missão dele. Agora, meu filho, vamos nos preparar, não esqueça esse negócio de igreja. Aí vem agora a preparação para o casamento, porque é tudo fase, né? Primeiro o batismo, olha só como é que são os pais. Não, meu filho tem que ser batizado, tem que ser batizado. Tem até gente que não é nem casado na igreja, que estão preocupados com o batizado do filho. Aí pergunta: ei padre, vem cá, o meu filho pode ser batizado? Pode. Eu não sou casado. Ele não está preocupado com o casamento, ele está preocupado com o filho que tem que ser batizado, para ele não ficar com espinhela caída depois, para não dar azar. Então ele tem que ser batizado para não dar azar. Batismo não é para tirar azar, batismo é para se tornar filho de Deus, para pertencer à igreja. É para isso que o teu filho deve ser batizado, para ele receber as graças de Deus e muitas outras coisas também. Não é para tirar descarrego ou espinhela caída, como tem gente que diz por aí. Ah, se meu filho não for batizado, ele não vai dar sorte na vida, e briga. Nunca foi na igreja, só vai na igreja para brigar com o padre. Aí o padre pergunta: e você já resolveu? Não, deixa a minha vida, o que eu quero é que meu filho seja batizado. Aí vão para a chamada, isso aí eu falar na igreja brasileira, não já? Que não é igreja católica não, viu? Esse negócio de igreja brasileira, os pais que estão aqui, tome cuidado com essa tal da igreja brasileira. A nossa igreja é católica, apostólica, romana, não é brasileira. A igreja brasileira é para facilitar, né? São homens que se dizem padres, que não são padres, se vestem como padre, celebram missa como padre, celebram batizado como padre, e enganam os católicos bobos com muito dinheiro, facilitando lá. Olha, lá você recebe, você batiza o seu filho de graça não, né? Tem que pagar. Mas só que não é batizado. Quem foi batizado na igreja brasileira não recebeu o sacramento do batismo. Quem casou lá também não recebe. É só na igreja católica, apostólica, romana, e como o povo ainda acrescenta, né, na brincadeira, e mariana. É aqui. Aí o pai fica ali naquela preocupação. Volto ao que eu estava dizendo. Aí, depois do batismo, aí leva um tempo, né? Nunca mais voltam para a igreja. Aí quando eles chegam à idade de 7 anos, aí ouve alguém dizer: olha, o padre falou que os meninos de 7 anos já é para começar a ir para a catequese, para receber, para fazer a primeira comunhão. Aí vão: vai meu filho, vai para a igreja. E eles não vão, né? Vai você. Aí acabou a primeira comunhão, aí pronto, entra em outra fase. 15 anos, né? 15 anos. Ah, agora falou na igreja que é para crisma. Vai meu filho, vai se crismar. Aí tira as fotos. Depois da crisma, pronto, agora ele que vai se virar. Aí vão casar, né? Casar na igreja e curso. Não sei para que esse curso e não sei o que. É por isso que os casamentos estão desse jeito aí, por causa de não terem feito o curso. E eu não estou dizendo esses cursos que tem por aí não, que muitas vezes, me desculpe, né? Me desculpe, são até obrigados a fazer uns cursos assim de qualquer jeito, e ainda vão lá, não vão na igreja e discordam. Aí casam, enganam todo mundo, aí casa. Pronto, agora acabou, já batizou, já crismou, já casou, falta o que agora? Ah, olha, quando ele estiver perto de morrer, chama um padre. Aí pronto, aí fica a unção dos enfermos. Aí bate na porta do padre de madrugada, o indivíduo nunca foi na igreja,
Não quis saber aí bate lá na porta, padre, estou morrendo, tem morrendo, vai lá. Aí o padre vai lá, aí dá a unção, pronto, agora está livre, ele pode morrer em paz. Que bobos que nós somos, né? E gastou a vida toda perdendo tempo, fazendo cursinhos. Para entrar no céu não precisa fazer cursinhos, não. É amar a Deus sobre todas as coisas. Não é fazer primeira comunhão por fazer, não. Não é tirar os meninos da igreja, não. Quantos meninos acordam às vezes de manhã com aquela vontade de ir para a igreja, mas o pai não vai hoje não, hoje você não vai. Fique quietinho aí. Coitado desse pai que falou isso. Coitado. Esqueceu que um dia vai prestar conta a Deus. Depois, quando morrer, vai chegar na porta do céu. Aí vai estar lá, como dizem que é São Pedro, né? Dizem que é São Pedro que vai estar lá na porta. Uma superstição até boba que dizem aí. Mas vamos supor que esteja São Pedro na porta do céu. Aí aquele que disse para o filho, você não vai, você não vai. Aí São Pedro vai dizer também, aqui você não entra, aqui você não entra. Porque você não deixou seu filho entrar. Não entra e não deixa o outro entrar. Não entra e não deixa o outro entrar. Então, vocês pais, vocês precisam educar os seus filhos na fé, na religião. Os professores também. Que custa o professor lá estar dando uma aula e falar de Deus também? Não pode? Aqui não fala de Deus, não se reza. Nós somos o que, pelo amor de Deus? Se tudo na nossa vida deve começar com Deus e terminar com Deus. Não deixe isso para lá, não sei o que. Até aqueles que dão aula de religião nas escolas, tomem cuidado vocês também, os evangelizadores, porque às vezes vocês estão ensinando coisa que nem condiz com a igreja. Ah, mas mandaram e Deus mandou o quê? O que foi que Deus mandou? O que foi que Deus pediu? Pais santos, filhos santos. Pais pagãos, filhos pagãos. Os pais precisam ensinar. Se eles não ensinarem, talvez até um dia os filhos ensinem a eles. E eles por rebeldia vão até atrapalhar. Porque tem muito pai atrás de uma bola. E tem pouco pai atrás de Jesus Cristo. Tem muita mãe atrás do shopping center. E tem pouca mãe indo para a igreja no domingo. Tem muita mãe na idolatria das roupas e das vaidades. E tem poucas mães no pudor e no amor a Deus. São poucos. São muitos para o mundo, poucos para Deus. Vou repetir o que eu falei recentemente aqui. Pais e mães que mandam as suas filhas de 9, 10 anos para se emperequetar todinha, gastam um dinheiro para elas andarem como moças, crianças andando como moça, mexendo com o cabelo, com batonzinho, mini saia, mini calça, mini bermuda. Ah não, celular para minha filha, para ela conversar com o namorado dela. Tudo isso, preocupadíssima com a filha. Mas para as coisas de Deus, mandar para a igreja não.
parar para ensinar elas as coisas de Deus? Não precisa. Filha minha, não. Pai que dá para uma filha ou para um filho dinheiro para ir dançar no carnaval e fazer um monte de besteira, mas dinheiro para ir para fazer uma vigília ou ir para um grupo de oração, não, eu não dou. E depois quer ir para o céu. Engraçado. Se revoltou o tempo todo com Deus e agora quer ir para o céu depois. Eu falo isso porque a gente atende as pessoas. Quantas meninas e rapazes vêm aqui, padre, o que é que eu faço? Eu peço para ir para a igreja, meu pai não dá o dinheiro, mas se eu disser para ele que eu vou na danceteria, eu vou fazer alguma coisa, ele deixa, o que é que eu faço? Bem, o novo catecismo fala que o filho deve obedecer aos pais. A obediência aos pais, ela consiste quando aquilo que ele precisa obedecer está de acordo com a doutrina e os ensinamentos da igreja. Se não é, o filho não está desobedecendo. Um pai não pode obrigar um filho a fazer coisa errada. Um pai não pode obrigar um filho a não ir para a igreja porque ele não quer. E se ele for, e se ela for, vai dizer que está desobedecendo. Não está. Ele está obedecendo a Deus. E precisa obedecer a Deus. Se o pai e a mãe não querem ir, é problema dele. Mas se você pode, vai você. Vai lá rezar por ele. Porque senão, porque às vezes ensina justamente o contrário, se arruma. Eu conheço um casal que hoje os dois estão vivendo um conflito muito grande. O marido é religioso e a mulher é mundana. É coisa rara, né? Geralmente é o contrário, né? Mas aqui é o marido que é. Quer dizer, esse pai um dia estava dizendo assim para mim: olha, padre, a minha esposa, para ir para um churrasco, ela vai até se estiver caindo canivete. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Chuva de canivete. Eu nunca tinha. A gente fala chuva de canivete, mas não tinha nem parado assim para meditar o que significa chuva de canivete. Imagina, eu saio dali, um monte de canivete caindo assim, olha. Quem é que fica? Então ele dizia assim: olha, para ir para um churrasco, ela vai até se tiver chuva de canivete, mas para a igreja ela não vai, ela não quer ir. Aí fica as crianças, né? A criança não sabe se fica do lado do pai ou se fica do lado da mãe. Não sabe. Para quem é o melhor? Claro que muitas vezes o filho vai até optar pela mãe por causa das coisas do mundo, é mais saborosas. Ir para a igreja para ficar aí um monte de gente sentada aí e ficar ouvindo eu falar. Às vezes até puxando a orelha. Para que perder tempo? Agora no churrasco não, vamos comer, vamos beber, vamos dançar. Isso é que o mundo oferece. Quem é que não quer essas coisas? Aí o filho acaba ficando do lado, no caso desse casal, da mãe e não do lado do pai. Aí fica aquele sofrimento. Vamos rezar. Eu não tenho tempo, eu não quero, eu não posso. Vamos para o shopping, vamos, já se arruma, se pereca toda e pinta aí. Vamos, que horas? A missa é 6 horas da manhã. Ai, acorda 5h59. A missa é 6 horas. Tem 1 minuto para se arrumar. Aí vai lá no banheiro com toda a má vontade. Toma banho. Se pinta lá de qualquer jeito. Aí vai, as horas vão passar. E lá o padre já começou em nome do Pai. Enquanto o padre está fazendo em nome do Pai lá, ela está fazendo em nome do Pai nos lábios. Aqui. Aquela má vontade. Aí chega lá na hora que o padre diz: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Chega nesse horário. Agora, amanhã nós iremos
todos para a praia. Vamos passar esse final de semana na praia. É 6 horas que nós vamos sair. 4 horas da manhã já estão chamando os meninos. Vamos, meu menino, vamos tomar banho, vamos nos arrumar. Tem pai que não vai, que não leva o filho para a igreja, porque o filho tem que ficar dormindo. Acostuma o seu filho na preguiça. E não vai porque você não foi para a igreja? Meu filho não acordou. Passou a noite, virou a noite toda no computador, nas internets da vida, nos sites da vida. Passou a noite toda assistindo porcaria na televisão. Claro que não vai acordar de manhã cedo. Aí peca os dois, né? O pai e a mãe pecam contra o primeiro mandamento, que não faltar, que é guardar os domingos e festas, né? Ou vocês não sabem que faltar a missa ao domingo é pecado mortal? Mas parece que não faltar, ou melhor, faltar o shopping center é pecado mortal. 4 horas da manhã, levanta, não podemos pecar hoje, vamos para o shopping. Para a missa não, aquela má vontade, vai assim, igual a preguiça mesmo, ó. Tem um monte de preguiçoso que desceu para o inferno no instante a preguiça acabou. Nós precisamos saber que faltar a missa ao domingo é pecado mortal. Ou não sabem disso? É a mesma coisa que adulterar e matar. Eu não a matei, eu não adulterei. Faltou a missa domingo e vou de vez em quando. Está na mesma coisa. Mesma coisa. Olha a má vontade dos pais. Eu estou dizendo, eu não tenho filhos. Você tem. Quer dizer, eu não tenho um, né? Eu tenho uma multidão, né? E além do mais, ainda tem que ficar falando assim para uma multidão, que tem aqueles que aceitam e aqueles que não aceitam. Aqueles que dizem que não é por aí, né? Não é por aí, o que é que tem? O que é que tem? Um dia nós veremos quem está certo. Agora, que preciso fazer? É preciso, os pais precisam. Os pais que não gostam de Deus e vivem dizendo por aí que gosta, mentiroso. Você quer ver uma pessoa que gosta de Deus e uma que não gosta? Aquela que se engana dizendo que gosta. Você gosta de Deus? Eu gosto. Vamos rezar? Agora não. Não gosto de Deus. Agora não. Você gosta de Deus? Eu gosto. Vamos jogar baralho? Vamos. Você gosta de Deus? Vamos para a missa? Não, hoje não. Sabe o que é? É que hoje eu estou assim meio indisposto. Mas vamos para o shopping center? Agora mesmo. Se arruma e vai. O que gosta de Deus? Vamos rezar? Vamos. Vamos para a missa? Vamos. Eu tinha até algo para fazer hoje, mas eu vou deixar. Vamos para a missa, vamos. Eu preciso ir. Vem cá, vamos ler a Sagrada Escritura. Vamos. Esses gostam. Tem muita gente, tem muito pai, tem muita mãe aí se enganando, dizendo que ama, mas não ama, dizendo que gosta, não gosta. Falar de boca é muito fácil, e de palavra o inferno está cheio, e cada dia chegando mais um monte. O ambiente familiar hoje se tornou um cinema. Filho, a mãe, tudo tendo cenas pornográficas, filmes pornográficos, todo mundo ali assistindo. Alguns nem comentam, outros comentam. Está todo mundo ali assistindo. Vai ter vontade de rezar depois? Não. Vai querer ir para a igreja? Não. A santidade dos pais, dos filhos, depende da santidade dos pais. Teve filhos que se santificaram sem a santidade dos pais, mas suaram que foi uma beleza. Tem muito filho aí que está no céu,
E tem muito pai que se perdeu para sempre, porque não quiseram. Olha, Deus me livre de dizer para alguém, não vá rezar hoje não. Deus me livre. Deus me livre de dizer para alguém, não vá para a missa não, vamos para outro lugar. Ai daqueles que estão desviando os seus filhos, hein? Ai dos pais que desviam os seus filhos. Tem bons propósitos, mas eles desviam. E não querem saber. Falo tudo isso para vocês saberem de uma coisa, os evangelizadores. O prejuízo maior não está nos meninos, está nos pais. E vocês precisam evangelizar os pais também. Os pais precisam ir lá. Eu fico preocupado com aqueles pais que vão até para a igreja, até o dia da primeira comunhão do filho. Depois, livres e livres para as coisas do mundo. Deus precisa de você. Deus não te criou para se perder, não. Mas pelo amor de Deus, vocês pais falaram diante de Deus que vocês iam educar os seus filhos na fé e da igreja. Vocês precisam fazer isso. Não percam. E não deixem seus filhos se perderem, porque eles são uma obra preciosa para Deus. No capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, nós encontramos lá José e Maria que levam Jesus para ser apresentado no templo. Apresentar-se no templo é para apresentá-lo a Deus. Deus está dizendo, pais, não deixem de apresentar os seus filhos a mim. E não é somente uma vez por ano, não. É todos os domingos. Todos os domingos, leve os seus filhos para serem apresentados a Deus. E vá vocês também. Não vá com má vontade. Vá com boa vontade de coração. É isso que Deus quer. Deus quer o bem para mim e para vocês. Teve uma vez que a minha avó, que morreu recentemente, ela pediu para o meu pai e para minha mãe para levar eu e o meu irmão para a novena. Se na cidade, no interior, geralmente assim não tem padre, aí fazem as novenas, né? Aí, de noite, vai eu, minha avó e meu irmão, fomos para a novena. Chegou lá, minha avó entrou na igreja e eu mais meu irmão fomos para a praça. Ficamos lá. Enquanto minha avó rezava, eu ficava brincando, falando muito besteira com os... Talvez até quase brigando ali na rua. A minha avó, como boa avó, saiu, acabou a novena, foi para casa e disse para o meu pai, olha, os meninos não ficaram na igreja, ficaram na rua. Meu pai, como bom filho, foi lá e deu aquele assobio famoso. Aquele assobio de meu pai. Quando ele faz assim, os filhos, aonde estiver, já sabe, é meu pai. Quando nós ouvimos ele disse, meu pai. Meu pai estava lá embaixo. Chamou. Pegou na minha orelha e na orelha do meu irmão, vamos para casa agora. Eu mandei vocês para a igreja, não foi para a rua. Chegamos em casa, uma surrinha, quietinho aí. Isso é educar os filhos na igreja. Não fique fazendo vontade do teu filho, não. Porque hoje entrou-se uma mentalidade na sociedade que você tem que fazer a vontade do seu filho. Faça. Hoje tem muito pai e mãe sofrendo porque fez a vontade do filho quando era pequeno, né?
Mamãe, me dá uma bala. Toma, meu filho. Mamãe, eu quero um carro. Toma, meu filho. Mamãe, eu quero um tênis da moda. Toma, meu filho. Mamãe, eu quero uma calça da... Toma, meu filho. Toma, meu filho. Toma, toma, toma. E as contas aumentando. Toma, meu filho. Toma. O que é que você quer mais? Ah, eu quero uma bicicleta. Toma, 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 toma. Agora estão todos tomando do filho. Porque agora o menino está grande e está pedindo, eu quero um carro. Ele não tem, ele disse, se você não der, eu bato na senhora. Acostumou a receber. O filho tem que entender uma coisa, que não é tudo que ele quer que ele vai ter, não. Ele precisa entender que a casa que o pai tem foi com suor. E ele precisa saber que para se ter uma casa tem que suar. Não é dando, não. Mas isso só entende quem aprende na igreja. Porque no livro do Eclesiástico, capítulo 30, está escrito assim: o pai que não dá uma varada no filho, vai tomar varada quando crescer. É palavra de Deus. Não estou dizendo que é para espancar o seu filho, não. Mas estou dizendo que ele precisa dar uma varadinha de vez em quando. Aí quando vai, aí fica. Eu sei, não é fácil. Você com o filho que tanto ama, você dá um tapinha nele, não é fácil. Dá um tapa. Se você está com vontade de chorar, vai chorar lá no quarto. Não mostra para ele, não. Porque ele vai ser esperto depois. Mas é preciso de vez em quando. As varadas, os tapinhas que eu tomei. Olha, eu não tenho hoje problema de estar com trauma das surras que eu tomei do meu pai e da minha mãe, não. Eu não estou traumatizado. Agora tem muita mãe... É engraçado, né? Quem fica traumatizado acaba sendo a mãe. Porque agora ele já está forte e você não faça a vontade dele não, para você ver. Ele é capaz de te amarrar, dar uma surra em você, porque você não fez a vontade dele. A santidade dos filhos depende da santidade dos pais. Vamos ficar de pé. Pais religiosos, para se ter filhos religiosos. Pais santos, para se ter filhos santos. Pais que vão à igreja, para se ter filhos que vão à igreja também. A nossa vida não é feita só de lanches, não. Só de refrigerante, não. No shopping center da vida. Não estou dizendo que não é para ir para o shopping center. Pode ir, é para levar também. Mas o que eu estou falando é quando se exagera, se vai mais lá, reúne toda a família em volta de um hambúrguer. Reúne toda a família em volta de um refrigerante com cerveja. Tudo é para fazer isso. Mas cadê os pais que estão reunindo seus filhos em volta do altar para se alimentar do corpo e do sangue do Senhor? Cadê os pais que fazem isso? Mais uma vez eu digo, podem ir para o shopping center. Um professor de teologia meu um dia estava dizendo assim, que no futuro o shopping center ia se tornar igreja. E realmente lá se faz tudo. A idolatria da roupa, todo mundo fica lá adorando as roupas. Todo mundo senta na mesa para partilhar, para comer. Agora, ir para adorar Jesus, ninguém vai. E para comer o corpo e beber do sangue do Senhor, ninguém vai. As famílias precisam se reunir em volta do altar, também para a glória de Deus. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.